Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da Brisanet. Mais um convidado muito especial nessa edição para a gente falar de um tema, ou melhor, de diversas pautas relevantíssimas para o Ceará, para o Brasil, para todos que estão aqui vendo o Ceará em Pauta. Convidado do Ceará em Pauta de hoje é o professor universitário, psicólogo, coordenador de curso também de psicologia, Evilândio Nunes. Professor, seja muito bem-vindo. Essa casa é sua. Eu sempre tenho o costume de dizer a todo convidado do Ceará em Pauta que isso aqui é uma conversa de calçada sobre política, sobre sociedade, sobre pessoas, porque eu sempre tenho o costume de dizer, eu gosto de gente. E eu faço esse programa aqui para gente, para as pessoas assistirem e entenderem o que está se passando na vida delas. Sejam muito bem-vindos, o espaço é todo seu, professor. Obrigado, é uma satisfação, Breno, poder estar no Ceará em Pauta, na Sertão TV, dialogando, né, sobre saúde mental, dialogando sobre saúde, sobre o que está acontecendo nesse momento, né, na nossa sociedade. E é uma satisfação imensa poder estar aqui com você, né, e chegar a tantas pessoas que vão nos assistir e nos ouvir através do Ceará em Pauta. Professor, eu quero que as pessoas lhe conheçam inicialmente. Fale um pouco sobre você. Eu acho que na psicologia não é minha área, eu sou do direito, mas acredito que isso é uma das perguntas mais difíceis e às vezes eu gosto de fazer as pessoas pensar, ou melhor, sempre gosto de fazer as pessoas pensarem nesse programa. E quem é o professor Evilândio Nunes? Breno, eu costumo dizer que eu sou um sertanejo apaixonado, tá? Sou do sertão aqui, de Quixeramobim. Minhas raízes, né, são de um distrito, né, bastante conhecido, que é o distrito de Passagem, né, mais conhecido como Fogareiro. E sou filho de pai agricultor, de mãe auxiliar de serviços gerais, e que encontrou na educação, nessa perspectiva do estudo, né, uma oportunidade de poder estar próximo das pessoas, cuidar das pessoas e de poder levar cuidado, né, às pessoas nas suas mais diversas realidades. Em dezembro de 2022, eu fiz 10 anos de formado como psicólogo. Nesses 10 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar como psicólogo, de fazer residência, né, na época, no querido município de Canindé. Depois, passei por outros órgãos, até chegar em 2019, assumir a coordenação de um curso superior de psicologia, de poder reconhecer esse curso, de ser professor universitário. Também tive a oportunidade, em 2020, de ser supervisor municipal de saúde mental e, atualmente, eu estou dentro do campo de saúde mental, no setor privado, né? Dentro da área do ensino e da gestão, que é do curso de psicologia. E, professor, numa perspectiva geral, dentro dos municípios, dentro do estado, com tudo que vem acontecendo, a gente tem passado, principalmente depois da pandemia de Covid-19, por um processo de desmistificação dos fenômenos da mente, né? Uhum. As pessoas passaram a abrir os olhos e tratarem aquilo como uma questão de saúde pública, que não mais como mera ferramenta de uma cultura ostrácica propriamente dita, de segmentos, ora religiosos, ora um discurso barato de uma desocupação, né? E como tem sido lidado. 10 anos de psicologia é muito tempo, né? E 10 anos de psicologia com 2 anos de pandemia, meio que naqueles 2 anos você vê 10 anos em 2 anos, quando se trata desse avanço sobre os fenômenos da mente. Como o professor tem visto esse espaço, esse ambiente dentro dos municípios? Breno, muito pertinente sua pergunta, tá? 10 anos é uma vida, como a gente fala, e a gente tem percebido que
os órgãos, né, como a Organização Mundial da Saúde, outras instituições de renome mundial, já vinham alertando a sociedade sobre a possibilidade de uma pandemia, né, no que se diz dos aspectos de adoecimento mental, tá? E com a pandemia por Covid, né, isso se antecipou e se tornou mais acentuado. Ou seja, o que a OMS vinha, né, dando direção, dando encaminhamentos, que seria em 2030, algo relativo a essa década, se antecipou. Então, hoje, o que a gente percebe é uma sociedade muitas vezes adoecida, com pessoas com crises de ansiedade, pessoas com transtorno depressivo, mas para além de um diagnóstico, nós temos percebido um adoecimento psíquico do ser humano, onde o ser humano muitas vezes, né, está adoecido na sua essência, né? A angústia que os filósofos vão falar que é inata do ser humano, ela, na nossa era e na nossa época, ela, por vezes, não está sendo bem administrada. E aí a gente está tendo uma epidemia de pessoas, né, dependentes de benzodiazepínicos, né, dependentes de outras medicações, e em sofrimento psíquico, que aí desencadeia vários outros fatores, como suicídio, abandono do trabalho, crises ansiosas dentro da escola e outras questões que a gente possa estar aqui pensando dentro desse universo do nosso momento enquanto sociedade. Então, o que o professor está querendo dizer é que antes da pandemia de Covid, já era previsto, entre aspas, uma pandemia de colapso mental? Sim, segundo os órgãos, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, a gente já tinha índices alarmantes, né, de transtornos depressivos, de transtornos ansiosos. Com a pandemia, isso se intensificou, ou seja, isso se antecipou. Então, hoje, nós estamos tendo, né, visivelmente, se a gente perguntar a você, a qualquer outra pessoa, se conhece alguém que está tendo alguma crise de ansiedade, algum transtorno depressivo, ou de personalidade, né, ou algum sofrimento psíquico, facilmente vocês irão dizer que conhece alguém da família, ou às vezes até a gente mesmo está vivenciando essa situação. Eu me deparei com um episódio. Eu dava aula no Primeiro Passo, programa da Secretaria de Proteção Social, lá no meu município, e em um determinado dia me veio ali um questionamento sobre uma pergunta que eu deveria fazer aos meninos. E o Primeiro Passo, ele é um programa muito diversificado, diga-se de passagem, no Primeiro Passo foi uma academia enorme para mim, de vivência, porque ali eu tinha pessoas dos 15 aos 30 anos, Imagina. Que eram beneficiários do programa. Então tinha gente que estava no ensino médio, tinha gente que não tinha nem chegado no ensino médio, tinha pessoas que não chegaram a terminar o fundamental, ali num espaço de convivência, uma turma de 25 pessoas maravilhosas, o qual eu tenho um carinho enorme por esses alunos. Mas eu fiz uma pergunta, eu disse assim: quantos de vocês aqui têm ansiedade? A maioria, quase que absoluta, levantou a mão. E hoje, como o professor falou há um breve momento, se tornou algo muito comum você se deparar com uma pessoa ansiosa. E eu não acho que isso seja comum, deva ser comum, mas isso é a minha perspectiva. Chega a beirar uma opinião, né? Porque eu não sou um profissional da área, mas sobre o transtorno de ansiedade, hoje em dia, como o professor vê e como deve ser tratada numa perspectiva social, seja de gestão, seja de política pública, ou seja até mesmo de humanidade. Pronto. Bueno, a ansiedade, né, ela faz parte da vida do ser humano, né? Porém,
o que é importante diferenciar é quando essa ansiedade ela se torna adoecedora, patológica, né? Quando ela nos impede de realizar alguma atividade do nosso dia a dia. Então, o que é que nós temos percebido? Nós temos percebido em diversos espaços, né? E aí a gente pode citar um que é muito comum, que é o espaço da escola, né? Crises de ansiedade, de automutilação, né? De crises de pânico, que precisam ser olhadas e vistas não de forma isolada, mas de forma global e de forma de política pública, de gestão, né? De um olhar intersetorial. Porque se nós olharmos só pelo viés singular de um fato específico, muito pouco nós vamos conseguir fazer. Mas se nós conseguirmos olhar que são fatos que acontecem no cotidiano, que muitas vezes chega lá no pronto-socorro do hospital de Madalena ou na UPA de Quixeramobim e que muitas vezes é medicado com ansiolítico e é mandado para casa, a gente não vai conseguir chegar à raiz do problema. A gente apenas vai mascarar esse problema. Então, quando nós falamos desse momento de ansiedade e de adoecimento, de saúde mental que a sociedade está vivendo, a gente também precisa falar de hábitos, de comportamentos da sociedade em que nós estamos inseridos. Como assim? Nós precisamos perceber que, nos últimos anos, a nossa população tem ficado mais exposta às telas, às mídias sociais. Então, quando nós pensamos nisso, nós levamos o nosso telefone para a cama ou para a rede, e isso pesquisas comprovam isso, que vai dificultar o nosso sono, a nossa higiene do sono. Algo que tem me preocupado enquanto profissional é que, eu estava até discutindo isso esses dias, que nossas crianças, desde os poucos dias, poucos meses, elas já são expostas a telas, e isso vai causar, né, a curto, médio e longo prazo, sequelas, tanto físicas como psicológicas, porque a retina, o olho da criança, ele já está exposto desde muito cedo, de forma precoce, e psicologicamente também, porque hoje a gente já lida com pessoas dependentes da tecnologia, tá? Então, olhar para essas crises, né, esse fenômeno, né, ansioso que a gente observa no dia a dia, a gente precisa pensar o que é que está causando isso. O que é que está influenciando que cada dia mais pessoas estejam tendo síndrome do pânico, crises de pânico, crises de ansiedade, né, vazios existenciais, toda essa gama de sofrimento psíquico. Muito interessante essa parte que o professor falou sobre a dependência aos meios eletrônicos. Eu acho que isso deve ser abordado com muito cuidado. Eu acredito que essa não vou dizer insuficiência, mas ineficiência do emprego de uma gestão voltada ao tratamento psicológico e mais cuidado na educação de base deve ser algo que tem que ser revisto pelas administrações em gerais. Mas isso é um tema que eu quero tratar melhor no segundo bloco aqui do Ceará em Pauta. Não sai daí, que daqui a pouquinho eu estou voltando com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta aqui pela Sertão TV. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vilistênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado de segunda a sexta às 11 da manhã. Espero você! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você.
Fala galera, somos Braz Adoração. Estamos ligadinhos na Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Moço, eu sou o técnico de violar o sinal. Tá fraco, né? O tempo todo, tô fraco. Esse modo não tem mais jeito, não. Pare de sofrer, bota fibra, vem pra Brisa. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Voltamos com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. Traga a Sertão TV para você. Vá no escritório da BrisaNet, peça a Sertão TV e leve ela para sua casa, para que você possa me acompanhar aqui no Ceará em Pauta, que hoje recebe o professor universitário, o psicólogo Evilândio Nunes. E aqui a gente estava falando sobre saúde mental no bloco anterior e a gente falou sobre essa questão da informatização, propriamente dito, desse excesso de informações. Às vezes, de uma forma muito inerente, eu venho conversando com um amigo, professor lá de Madalena, e ele, um determinado dia, a gente conversando, inclusive até numa mesa tomando cerveja, ele disse: olha a que ponto nós chegamos. Nós não paramos mais para ouvir ninguém. Sim. Um áudio que a gente recebe, a gente coloca na velocidade 2. Isso, embora pareça um comportamento muito comum, não deve ser tratado com normalidade, porque nós não paramos mais para ouvir ninguém. Uhum. A indústria cultural, eu acho que ela é um instrumento muito influente na sociedade moderna. E em 2022, salvo engano, na premiação do Oscar, o filme que ganhou foi o Coringa. Sim. Que, para quem assistiu, falava sobre transtorno mental. Sim. Em 2023, esse ano, os 2 filmes mais premiados foram Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que o título do filme já traz uma ansiedade.
fala sobre uma questão de multiverso, mas o filme já é acelerado como um todo, e A Baleia, que fala sobre um professor que sofre com um transtorno que tem que comer excessivamente, mas também que ali passa por um momento de luto, porque perdeu o namorado. Então, eu acho que são dois temas, tipo o luto que trouxe outro problema, a indústria cultural que retratou no Coringa ali um problema que culminou no final numa violência. A gente já conhece o personagem trazido pelo Batman na DC Comics. E a indústria cultural, ela só relata, numa perspectiva artística, um problema presente na sociedade. Então, é algo que já existe. Não é mais a vida imitando a arte, né? É a arte imitando a vida. E esse efeito, embora seja trágico, é um efeito que merece a nossa observação. E ainda sobre a ansiedade, eu acredito, isso é a minha perspectiva, que ela ainda é tratada de uma forma muito ineficiente por parte de aplicação de políticas públicas. Eu não estou dizendo aqui que seja uma má vontade de uma gestão ou de gestores específicos. Eu acho que é mesmo a falta de preparo. Não é por má fé, é por despreparo mesmo. Porque, como nós falamos anteriormente, a pandemia antecipou um efeito que já era previsto. Sim. E eu acredito que as aplicações de políticas públicas de saúde, principalmente voltada à ansiedade, ainda é aplicada pelas gestões em geral de uma forma muito ineficiente. Sim. Bueno, é muito importante o que você traz. Já tive a oportunidade de ser supervisor de saúde mental, inclusive na época da pandemia, e a gente já discutia naquela época que os próximos anos seriam muito desafiadores, né, dentre tantas outras questões no âmbito da saúde mental. Então, o que é que eu percebo enquanto profissional, enquanto ex-gestor de saúde mental? Que é necessário que se exista, né, gestões com esse olhar, né, esse olhar técnico, esse olhar de planejamento para o cuidado com as demandas de saúde mental. O que hoje a gente percebe, né, mesmo não estando atuando hoje no serviço público, mas a gente acaba dentro da universidade dialogando com vários setores, a gente percebe serviços de saúde mental superlotados, né, pessoas em busca de atendimento e, consequentemente, não conseguem, filas de agendamento, tá? E a epidemiologia, ela é muito importante dentro desse âmbito, né? Em todo município há um setor de epidemiologia, né? A epidemiologia, ela nos dá dados concretos sobre as realidades, né? Vamos pensar aqui no momento que a gente também está vivendo de dengue, né? A epidemiologia vai dizer, né, qual o índice de infestação ou não infestação, e dependendo desse número, os gestores vão providenciar medidas para lidar com esse número alto ou não tão alto, tá? Então, saúde mental também é isso, né? Então, eu recordo que em 2020 nós criamos uma planilha com os casos de suicídio, tá? Porque à medida em que nós vemos os dados, a gente consegue pensar políticas públicas para lidar com aquela realidade. Então, hoje o que a gente percebe? Altos índices de suicídio, né, que estão por trás de tudo isso um sofrimento psíquico, né, filas de mais de 200 pessoas, né, nos serviços de saúde mental, né, pouco ou quase nada de organização dentro dessa área e que colapsa, né, todo o sistema, porque essa pessoa ela não é só do CAPS, ela não é só da unidade básica de saúde, mas essa pessoa, dependendo da sua idade, ela está na escola, ela está no trabalho, ela está na comunidade,
ou seja, ela é da rede de serviço. Por isso, a importância dos nossos gestores em olhar com mais cuidado, com mais zelo, para a saúde mental dentro dos seus municípios, né? Poder pensar políticas públicas que consigam atender às demandas da população. Porque, assim como uma doença física, como um infarto, um AVC, ele não pode esperar, também um sofrimento psíquico, dependendo do caso, ele também não pode esperar, tá? Não dá para dizer que alguém que chega com uma crise acentuada, com sofrimento psíquico, né, num equipamento de saúde, dizer para ele que daqui a 15 dias ele vai ser atendido. Muitas vezes, aqueles 15 dias podem levar ele a colocar fim à sua vida. Então, olha a importância que é ter políticas públicas voltadas para a saúde mental. Poder ter uma rede que fale a mesma língua, que tenha um fluxo, onde as pessoas elas não fiquem sendo jogadas de um serviço para o outro. E também o que você trouxe em relação ao acesso às mídias sociais, na verdade, tudo depende de um equilíbrio, tá? O que eu percebo enquanto profissional é que está havendo um desequilíbrio no uso, né, muitas vezes, das mídias sociais, tá? Então, o que a gente encontra hoje nos nossos consultórios, pessoas dependentes, né, do telefone, do aparelho celular, né, das mídias sociais, né, altas exposições, né, muitas vezes da vida pessoal, né, que muitas vezes pode também ser um vazio e a pessoa tenta preencher, né, com essa exposição excessiva. Então, eu vejo com muita preocupação esse nosso atual cenário, porque em contrapartida a gente está tendo, né, um adoecimento cada vez maior, cada vez mais as pessoas estão, né, sendo automedicadas ou medicadas com ansiolíticos, que a gente sabe que a médio e longo prazo trazem prejuízos, né, significantes na vida das pessoas. Daqui a pouco, Baina, a gente já vê isso, né, mas a gente vai ver daqui a alguns poucos anos pessoas com demência muito precocemente, justamente pelo uso, né, desequilibrado. Não é que o medicamento não seja importante. Ele é importante, muitas vezes é necessário. Mas, não sendo prescrito de forma adequada, ele vai gerar prejuízos futuros. Então, a gente sabe que alguns ansiolíticos, por exemplo, eles causam demência, ou seja, esquecimento, né? Algo que é muito da velhice, depois dos 70, 80 anos, estão acontecendo com pessoas de 40, 50 anos. E aí, novamente, a gente volta à importância de políticas públicas, porque o tema saúde mental, ele não é só mais um tema. Ele hoje é uma questão de saúde pública, é algo necessário e urgente ser discutido, pensado e olhado pela sociedade e também pelos nossos gestores e os nossos governantes. O professor acha que a gente consegue amadurecer como sociedade em matéria de saúde mental nos próximos 2 anos, 3 anos? Uma perspectiva sincera. É uma pergunta atrevida, mas uma perspectiva sincera. É uma pergunta bem desafiadora. Olha, atualmente, do jeito que a gente está caminhando, Breno, eu acho muito difícil, né? Se a gente não mudar a nossa forma de lidar com a saúde mental, se a gente não tiver maiores espaços para discutir sobre saúde mental e aquilo que você falou também no início, se nós não pararmos para pensar, porque hoje qual é o grande desafio nosso enquanto sujeito, enquanto sociedade? É parar. Você citou aí o caso do WhatsApp, né, que há alguns meses lançou uma ferramenta que acelera, né, a mensagem de voz. Ali pode parecer algo insignificante,
mas vai se tornando algo automático. E aí, consequentemente, a gente que já vinha tendo dificuldade de dialogar, isso vai se intensificando. Então, hoje, eu faço um convite a quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, a voltar a alguns hábitos que eram dos nossos pais e dos nossos avós. Quais são esses hábitos? O sentar no alpendre, o fazer uma caminhada, o praticar um exercício físico, o desligar-se do telefone por algumas horas, de poder aproveitar a rede lá na sala, no alpendre, de sair daquele universo somente de um quarto fechado e sentar na mesa para poder fazer refeição. São hábitos que os nossos avós, os nossos pais faziam, que foram sendo perdidos ao longo do tempo. A gente sabe que o mundo mudou e, consequentemente, nós mudamos. Porém, se a gente não consegue fazer isso na semana, a gente pode fazer isso no final de semana, tá? Muitas vezes, a gente não para, Bueno, nem para observar a nossa respiração. Como é que eu estou respirando? Ansiedade tem a ver também com esse respirar. Muitas vezes, nas atribuições, nos nossos muitos afazeres, a gente acaba não parando. E aí eu escutei algo, eu estava lendo esses dias, que a nossa sociedade ela vive uma constante solidão. E talvez é preciso que a gente aprenda a viver a solicitude, que é diferente de solidão. Solicitude tem a ver com estar consigo mesmo, né? De tirar um tempo para si, de poder pensar sobre você, sobre as suas escolhas, sobre os rumos da sua vida, né? Sem a necessidade da solidão, que a solidão é esse sofrimento psíquico. E muitas vezes a gente precisa mesmo nos nossos dias viver essa solicitude, esse encontro conosco mesmo, né? Esses momentos também a sós, em que a gente deixa o telefone de lado, em que a gente vai ler um bom livro, que a gente vai colocar uma música que a gente gosta, que a gente vai fazer uma visita. A gente sabe que muitas vezes a gente não tem tantas oportunidades de lazer. Mas às vezes, Bueno, no final de semana visitar alguém que a gente goste, né? Convidar alguém que a gente gosta para tomar um açaí, um sorvete. São coisas simples, mas que, se forem feitas constantemente, elas vão contribuir para a nossa saúde mental. Assim como atividades físicas, né? Saber lidar com os conflitos também, né? E existe várias, né, coisas que a gente pode estar fazendo, que eu percebo que a nossa sociedade não está fazendo e que tem gerado adoecimento. Muito interessante, professor, muito interessante. Não saia daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o terceiro bloco do Ceará em Pauta aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180. Não perca! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, minha gente, olá, tudo bem com vocês? Eu sou Jadson Cavalcante, humorista de tela, e estou aqui também na programação da Sertão TV, uma TV que é nossa. Valeu! Sertão TV, feita para você. A vida muda, não tem jeito. E se vai mudar, então é melhor que você seja mudança. BrisaNet, o futuro ao seu alcance. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará.
A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pelo canal 180 da BrisaNet. Se você não tem a Sertão TV, vá no escritório da BrisaNet e adquira a Sertão TV. Vá no escritório mais próximo de você. Ceará em Pauta hoje recebe o professor universitário e psicólogo Evilândio Nunes, e a gente tem debatido muito essa questão nos últimos dois blocos da saúde mental. Houve um relato, e eu não acho que isso deva ser tratado de forma comum. Beira ao revoltante. Ouvi o relato de que um rapaz muito apegado ao avô, o avô teve um infarto e acabou falecendo, infelizmente. Porém, com alguns dias, o rapaz sentiu os mesmos sintomas que o avô havia sentido. Os mesmos sintomas. Desde a dor aguda até chegar ao hospital, achando realmente que estava infartando. Sim. Quando chegou no hospital, ele se deparou com uma crise muito forte. Mas muito forte de ansiedade, que ele não sabia o que era. Mas quando chegou lá, na urgência, foi que souberam que se tratava de algo que vinha da própria mente. Eu acredito, professor, que quando alguém comete suicídio, é o primeiro sinal de que nós estamos errando como sociedade, de que nós estamos errando como pessoas, que nós estamos errando como agentes ou profissionais. Porque nós temos um sistema. Nós temos as ferramentas para aplicar de forma reguladora esse sistema, mas nós não temos o preparo e a valorização devida aos profissionais que são essenciais para executar esse sistema. E a gente só trata de forma mais cabal quando alguém se mata. Só procura fazer de forma mais espontânea, de forma mais até emotiva, quando alguém morre, quando chega ao absurdo. A gente tem um sistema de governo, de aplicação administrativa, que infelizmente não preza por nenhuma justiça social, sendo um sistema viciado em tecnocracia. A gente tem muito tecnocrata nos espaços e pouca humanidade. Eu acho que o que está na moda, o ChatGPT, ele é nada mais, nada menos que o retrato daquilo que nós nos tornamos, apenas um instrumento técnico. Então isso é muito ineficiente. A gente tem 2 meses, tem o janeiro branco, tem o setembro amarelo. Porém, nos demais, na conversação, no ouvir as pessoas, no estar perto das pessoas, no procurar saber o que são, para que são e o que querem ser essas pessoas, se tem alguma perspectiva, algo mais educacional e pedagógico, a gente não tem no nosso sistema, e essa é a grande falha. Eu acredito que não só o Sertão Central, mas o Ceará como um todo tem tido uma alta muito grande nos índices de suicídio, não tem?
Sim, concordo, Breno. O assunto que você traz também de forma muito pertinente é o que é que acontece, né, hoje, né? Um distanciamento, né? Concordo que há muito uma burocracia que é necessária, mas que muitas vezes distancia, tá? Então, quando a gente pensa no suicídio, a gente pensa em um sofrimento psíquico. Na verdade, a pessoa, ela não quer morrer, ela quer se livrar de um sofrimento. Então, eu parto do pressuposto, né, que enquanto política pública, gestão, a gente não pode delegar somente aos CAPs, né, digamos, essa função, tá? Embora os CAPs sejam portas abertas, né, para as demandas de saúde mental. Porém, nós precisamos, e os gestores necessitam entender que precisam reforçar e matriciar os profissionais da atenção primária à saúde, que são aqueles que estão lá no distrito, lá no bairro, que estão mais próximos das pessoas. Olha, o fato muitas vezes de você parar para escutar alguém, ele é terapêutico. A pessoa já se sente aliviada. Então, o que nós falamos no bloco passado, eu reforço. Nós estamos vivendo um momento, enquanto pessoas, né, e que vai também para o profissional, em que nós estamos apenas sendo técnicos, estamos perdendo a nossa essência, que é a essência do ser humano, que é relacional, que é de dialógica, de dialogar, de sentar numa mesa, bater um papo, rir, né, falar sobre diversos assuntos, né, acolher o que o outro está falando. Nós temos muita necessidade de falar e necessitamos, né, aprimorar a nossa escuta, né, o nosso ouvir, né, independente se somos profissionais ou não, enquanto sujeito, enquanto pessoas. E aí nós temos aí, Breno, um fato que é atual, que tem sido noticiado na mídia, que são os ataques às escolas, tá? E aí eu penso que novamente vem a necessidade da gente pensar esses fenômenos, essas situações de forma não pontual, mas de forma holística. Não só a um nível de segurança pública. Eu acho que não vai resolver só colocar segurança ou policiamento dentro das escolas. Mas isso perpassa pelo momento em que a humanidade vive, pelo momento em que a nossa sociedade brasileira está vivendo, e perpassa pela necessidade de reforçar, de criar, de fortalecer políticas públicas de cuidado, que não seja só campanhistas, Janeiro Branco e Setembro Amarelo, mas que sejam cotidianas e durante o ano todo. Então, penso que o caminho é aproximar a família da escola, aproximar a escola dos outros setores dentro das políticas públicas, de saúde, de assistência, de segurança pública, e fazer um debate geral sobre a realidade enquanto sociedade. Se nós ficarmos só jogando a responsabilidade para a segurança pública, não vai resolver. Se nós jogarmos essa responsabilidade somente para a escola, ela também não vai conseguir resolver. E assim, se a gente ficar jogando essa responsabilidade de forma fragmentada, nós muito pouco, ou eu diria que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, é um momento em que é preciso pensar e repensar os rumos que a humanidade ela está tomando, né? Que sociedade é essa que nós estamos vivendo, que nós estamos formando, tá? Eu, particularmente, também penso que dentro desse debate a gente precisa ter mesmo esse olhar
né, para outros aspectos, porque o que muitas vezes a gente percebe é que acontecem ataques como esses, né, e outros semelhantes, e aí, de repente, aquela pessoa é diagnosticada com um transtorno, tá? Eu, particularmente, penso que nem tudo é transtorno. A gente não pode perder de vista a maldade humana, tá? Então, só que são temas tão delicados que precisam ser discutidos com muito cuidado, com muito zelo, para que nem a gente banalize a situação, mas que a gente possa tratar a situação com a seriedade que ela necessita. Diante de uma perspectiva muito técnica ainda sobre esse assunto, nos anos 90 a gente teve, nós não no Brasil, mas os Estados Unidos, se deparou com o massacre de Columbine, que foi ali o ápice de um massacre dentro de um ambiente escolar, né? Sim. No Brasil a gente já teve alguns episódios, mas não era algo tão próximo. Em Boa Viagem, nas últimas semanas, aqui no município próximo, a gente se deparou com uma espécie de ameaça que causou um pânico generalizado e com razão diante do que estava acontecendo. Uhum. Então, quando nós falamos em uma exploração de cuidado das pessoas, a gente também está falando sobre bullying, a gente também está falando sobre preconceito dentro do ambiente escolar e que precisa e deve ser combatido de uma forma. De alguma forma, o Estado precisa chegar. Ora, nós sabemos que a delinquência só chega aonde o espaço não está, onde o Estado não está alcançando. Uhum. Então, o espaço de delinquência, ele se dá pela falta do Estado naquele lugar. E quando nós nos deparamos com uma ameaça de ataque a uma escola, ou o ataque como aconteceu em São Paulo, 4 crianças inocentes, até o Silvio Almeida fez uma declaração, disse que nós estamos realmente falhando como seres humanos, errando como humanidade. Isso se dá muito, isso na minha perspectiva, a realmente falta do Estado. Mas antes nós víamos isso, olha o grande, professor, olha o grande abismo da situação. Antes nós víamos isso em espaços onde já era, infelizmente, cultural o preconceito, nos subúrbios. Sim. E quando nós nos deparamos com isso dentro da escola, dentro de onde o Estado é presente, dentro do instrumento de política pública da educação do Estado, a gente consegue ver que realmente o Estado não está mais dando conta e precisa ser revista. Que a educação, que o zelo, que o cuidado precisa ser revisto. Eu acredito que a base disso tudo é a saúde mental. Isso na minha concepção. Né? Sim, e aí dentro do seu comentário, Bueno, é justamente aquilo que nós estamos falando durante toda essa entrevista, tá? A necessidade do Estado, e quando eu falo Estado, né, desde o governo federal, estadual, os governos municipais, de terem políticas públicas efetivas, matriciamento, né, uma rede articulada para lidar com essas situações. Porque nós falávamos no início sobre os casos de ansiedade, que muitas vezes acontecem dentro do ambiente escolar, né? Hoje nós temos muitas escolas de tempo integral, então muitas vezes esses adolescentes passam mais tempo na escola do que em casa. Então, voltamos a isso, os governos, né, o Estado precisa urgentemente pensar a sua forma de cuidar, a sua forma de lidar, não é? Principalmente dentro do ambiente da educação. Eu, particularmente, vou deixar aqui a minha opinião profissional. Não é só colocando segurança armada, nem policiamento que a gente vai conseguir resolver essa situação. Mas é com planejamento, com discussão, né, com olhar técnico. Eu, particularmente, se fosse gestor
nesse momento, eu convocaria as minhas secretarias do meu município e iria discutir isso, tá? A nível de forma intersetorial. Porque só discutir isso com o policiamento, eu acho que não é o caminho. Mas a gente tem que pensar as questões de assistência social, de saúde, de segurança, de educação, e pensar juntos, percebendo que esse é um problema social, não específico de uma ou de outra área, mas da sociedade, tá? E aquilo que você fala, muitas vezes, dentro da própria escola, e aí a gente não pode também esquecer que hoje na nossa sociedade os números são gritantes de abuso sexual, né? Além do bullying, além de outras situações, a violência sexual. Então, a gente percebe o quanto os nossos governos, as nossas leis, o nosso Estado, né, democrático, necessita urgentemente olhar e se fazer presente nos lugares em que ele está ausente. E que, pela ausência do Estado, né, como um dos fatores, que tem outros, tem se acontecido situações como essa. Perfeito, professor. Perfeito. Não saia daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o 4º bloco do Ceará em Pauta aqui pela Sertão TV Ceará. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, minha gente, eu me chamo David Simplício e estou na Sertão TV, o canal que valoriza a cultura do Nordeste. Sertão TV, feita para você. A vida muda, não tem jeito. E se vai mudar, então é melhor que você seja a mudança. Por isso, mudamos a nossa vela. Nossas formas ficaram mais flexíveis. As cores ficaram mais quentes. O resultado? Mais que o símbolo de um lugar. Uma nova forma de se conectar. É nossa nova marca que vai nos guiar neste imenso oceano azul. Laranja, na verdade. BrisaNet. O futuro ao seu alcance. Olá, tudo bem? Temos a alegria de comunicar para você que concluímos o nosso projeto da Clínica Escola Integrada da FADAT. Uma clínica que compreenderá integralmente todos os nossos cursos da saúde, odontologia, farmácia, enfermagem, nutrição, psicologia, de uma forma moderna, de uma forma inovadora, tecnológica, e está tudo pronto. E dentro de dia, em breve, no dia 1º de maio, nós iremos começar a construção. E mais que isso, no dia 8 de novembro, no dia de aniversário da FADAT, nós estaremos integrando a comunidade. A comunidade acadêmica, mas também a comunidade de Quixadá, que será beneficiada pelos serviços que serão prestados na nossa clínica. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar, corpo,
é casa que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. Você que não tem a Sertão TV ainda, procure o escritório da BrisaNet, eu já venho reforçando isso há 3 blocos. E tragam a BrisaNet para você, para que você possa acompanhar o Ceará em Pauta e se dispor, se deleitar nessas entrevistas maravilhosas. Hoje recebo o professor universitário, psicólogo Evilândio Nunes, e a gente vinha falando, professor, no último bloco sobre... A gente falou 2 pontos muito interessantes que me chamaram a atenção para discutir, que precisam, que devem ser discutidos. Eu acho muito brilhante esse programa para a gente tratar de saúde mental, que a gente descobre que é algo além daquilo que a gente vê, que é além da nossa área. E isso muito, acredito que é algo que você empregue muito aos alunos na academia. Eu lembro que a disposição de vagas, eu vinha notando para concurso público antes da pandemia e para agora, até no quesito de remuneração para psicólogos, tem tido ali uma valorização. Uhum. Já cheguei a ver concurso de município que o psicólogo ganhava mais que o procurador do município. Isso se deu, mas isso é algo que nos editais de concurso anteriores a 2019 não tinha. Passou a pandemia, se enfatizou a necessidade. E falamos, principalmente, o que me chamou muita atenção, do uso descontrolado, desdosado e até irresponsável de medicamentos de tarja preta por alto, por vontade, sem prescrição médica profissional, e também o suicídio. E juntando esses 2, a gente chega na dependência química. Sobre o suicídio por dependência química, qual é o principal desafio ou qual é a principal visão profissional em relação a isso hoje? Bueno, a dependência química, muitas vezes, ela pode ser um gatilho para o suicídio, né? A gente sabe que a dependência química é um problema também de saúde pública, né? Em todos os lugares, né? Tanto de drogas lícitas, né? Como cervejas, cachaças, cigarro, como drogas ilícitas, né? Inclusive também o que você tocou, né? Existe uma dependência aí também que muitas vezes não é falada, mas que é a dependência de medicamentos, tá? Então, o suicídio muitas vezes, o uso da dependência, ele pode se tornar um gatilho para o suicídio, tá? Então, porque muitas vezes a dependência, ela está relacionada com um sofrimento psíquico, em que a pessoa busca, na dependência química, um refúgio para as suas situações existenciais de sofrimento, tá? É claro, também é um assunto que requer uma discussão muito mais ampla, porque também há fatores culturais que estimulam nossos jovens desde muito cedo, né, ao uso e a outros fatores, tá? Mas falando nisso, eu queria enfatizar que a gente possui na nossa região equipamentos que tratam, que cuidam, que acolhem pessoas em situação de dependência química. Aqui em Quixeramobim, por exemplo, nós temos o CAPS-AD Alpendre, que lá existe uma equipe com psicólogo, psiquiatra, enfermeiro, assistente social, pedagogo, educador físico, onde o paciente,
a pessoa ela pode ficar acolhida até 14 dias para fazer a sua desintoxicação, tá? E nós temos esse equipamento e que muitas vezes é desconhecido por parte da nossa população, que não precisa de encaminhamento, você pode buscar esse equipamento aqui em Quixeramobim, ele fica vizinho à unidade de pronto atendimento, lá existe uma equipe preparada para receber. Como nós também temos, Baena, aí nós voltamos à importância do governo, né, das políticas públicas, elas poderem ser executadas. Nós temos em anexo ao CAPS-AD, nós temos uma UAR, que é uma unidade de acolhimento, que deveria estar em funcionamento. Ela está há anos construída, né, mas ela continua fechada. Então, à medida em que a gente tem uma demanda crescente de adoecimento psíquico e de dependência química, a gente tem na nossa região equipamentos que poderiam estar cuidando da população que necessita desses cuidados, mas que por falta, né, de políticas públicas, de interesse, né, de planejamento, estão fechados. Então, a importância do poder público se fazer presente, fazer o seu papel de casa. Porque se não fizer, outros farão ou deixarão de fazer. Então, aquilo que a gente falava, nesse momento é um momento de chamar todos, até inclusive cada cidade às suas comarcas, chamar o promotor de justiça, o conselho tutelar, o juiz, para uma mesa de conversa e discutir essas situações todas que estão acontecendo. O número de suicídios, o abuso sexual, o bullying, a dependência química, né, o adoecimento psíquico, são questões que devem ser tratadas com seriedade, com compromisso, né, e devem ser tratadas, reforço, durante todo o ano, todos os dias. Porque quem está em sofrimento psíquico, ele não pode esperar. É uma demanda que precisa ser olhada de forma urgente pelos nossos gestores nos seus mais diversos municípios e esferas. Eu acredito, professor, isso é uma visão minha. Eu costumo fazer algumas reflexões sobre tudo o que a gente todos devemos fazer essas reflexões. E você tocou num ponto interessantíssimo, que é a conversa entre gestores, entre o executivo, entre o legislativo, entre o judiciário. E aí que está aquilo que eu falei num bloco que se passou. Nós temos um sistema tecnocrata que se preocupa muito pouco com justiça social. Sim. Nós não temos constantes reuniões entre promotores, prefeitos, presidentes de câmaras, juízes. A gente tem um distanciamento inacreditável entre esses agentes que fazem a máquina funcionar. E a máquina acaba se tornando uma máquina técnica. E máquina não tem sentimentos. Sim. Máquina não escuta pessoas. Sim. E se máquina não escuta as pessoas estão a sós. Sim. E se elas estão a sós, elas não têm motivo para se esforçar em uma sociedade viciada. E eu acho que o problema, na minha visão e na minha opinião pessoal, está aí, na falta de diálogo. Não é só eu lhe ouvir, você me ouvir. É quem está em cima, no andar de cima, escutar e fazer também. Deixa aqui o espaço aberto, professor, para que você faça suas considerações finais no programa aqui. Ok, Baeno, concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que a gente precisa parar de ficar mandando ofício para lá, ofício para cá, e sentar e ser resolutivo, né? Principalmente quando se envolve questões de saúde, segurança, né? Questões sociais. Porque quem sofre com essa ausência ou com esse
essa forma técnica, apenas o papel para lá e para cá, é a nossa população, né, que necessita, que grita diariamente por atenção, por atendimento. No mais, agradecer ao Ceará em Pauta, né, na pessoa do Breno, mas também a toda a Sertão TV, pela oportunidade de estar dialogando com vocês. Espero contribuir de alguma forma com esse debate e fico à disposição em outros momentos para também retornar para que a gente possa discutir, né, sobre saúde mental, sobre gestão, sobre políticas públicas, sobre sociedade. Muito obrigado. Professor, o prazer foi todo meu. Essa casa, a Sertão TV, é sua. Sempre que se quiser fazer presente para discutir temas pertinentes, tal qual que a gente discutiu hoje, pode nos contactar. Sertão TV é um espaço aberto para você, para a sua turma, para os seus alunos. Desejo sorte na caminhada aos seus alunos, que eu acredito que são muito bem instruídos por sua coordenação. E esse espaço aqui é seu. Esse espaço é para falar de sociedade. Esse espaço, como eu disse no começo do programa, é uma calçada para a gente debater sobre política, ou até mesmo uma mesa de bar para a gente debater sobre política e sociedade tomando uma cerveja. Sou muito grato a você por ter ficado comigo até aqui no Ceará em Pauta. Obrigado. Pessoal, essa foi a edição do Ceará em Pauta. Agradeço a sua audiência, a sua companhia até aqui, e eu aguardo todos vocês na próxima semana aqui na Sertão TV Ceará, com conteúdo que só a Sertão TV tem a capacidade de te ofertar. Forte abraço, beijão e até a semana que vem.